Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 12 de setembro, segunda-feira, da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus. Também há uma memória que pode ser feita no dia de hoje. Nós não vamos estar celebrando a memória, mas faz-se importante ao menos citá-la. Hoje a igreja celebra o Santíssimo Nome de Maria. O nome de Maria Santíssima é de suma importância. Então, antes vamos ouvir esse relato dessa memória. A memória do nome de Maria teve sua origem na Espanha, onde era celebrada no século XVI. Em 1683, o bem-aventurado Papa Inocêncio XI a estendeu para toda a igreja. E São Pio X, em 1911, a fixou no dia 12 de setembro. Nas palavras do prefácio mariano, os fiéis em cujos lábios ressoa francamente o nome da Virgem, olham para ela como estrela luminosa, a invocam nos perigos como mãe e com segura esperança recorrem a ela nas necessidades. Então, possamos dedicar o dia de hoje também um momento de oração do Santo Terço, da nossa oração, elevar a nossa mente ao Deus da vida, por intercessão de Nossa Senhora. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito, e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciões dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estavam perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo da autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena a um, vai, ele vai. A outro, vem, ele vem. E ao empregado, fazei isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então nós temos a graça de ouvir o início do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas. Nós estamos diante de um relato conhecido. São Mateus também nos traz este relato do oficial que pede em favor de alguém, de um empregado que ele ama. E estas palavras de fé marcam muito o sentido da leitura de hoje. Então vamos por parte no Evangelho de hoje para compreendermos bem aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então,
Jesus estava falando com o povo que o escutava e entra, então, na verdade, ele acaba de falar com o povo e vai para Cafarnaum. Neste caminho, quando ele adentra Cafarnaum, um oficial romano que morava ali naquela região tinha um empregado que estava doente, alguém que ele estimava e que se encontrava enfermo. Ele estava muito mal, à beira da morte. O oficial pede, então, a alguns dos seus anciões dos judeus que vá a Jesus para pedir esse favor em relação a este empregado. Por quê? Ele ouvira falar de Jesus e aquilo que Jesus havia dito, fazia, realizava. A isso nós poderíamos designar, sem medo algum, querigma, o anúncio. Conhece aquilo que o Senhor realiza por sua palavra, por seus sinais. Quando esses anciões chegam a Jesus, eles pedem com insistência a Jesus em favor do oficial. E olha só a declaração que esses anciões dizem a Jesus em favor desse oficial. O oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então, ele merece, ele tem estima, ele tem um cuidado para com o povo do qual o próprio Senhor Jesus Cristo procura anunciar, procura realizar os sinais e anunciar de fato o reino dos céus, já aqui, o reino de Deus. Então Jesus se coloca a caminho, ele vai ao encontro. Jesus está indo ao encontro deste oficial, da casa dele. E quando ele está se colocando a caminho, quando ele está indo, eis que o oficial então manda alguns ao encontro de Jesus, alguns amigos, para dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres na minha casa. Amados irmãos e irmãs, isso nós dizemos sempre na Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, em minha casa. Mas ordena, diga uma palavra e eu serei salvo, nós dizemos. Aqui este empregado diz: e eu serei, ou o meu empregado ficará curado. Não precisas ir até a minha casa, Senhor, não se incomodes, mas ordena com autoridade. Ordena com a tua palavra e ele ficará curado. E fala sobre a realidade então da submissão, sobre o governo, sobre a autoridade. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que me obedecem. Eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, eu digo a um faça isto e ele faz. Amados irmãos e irmãs, diante desta consciência, desta fé madura, deste conhecimento de que a palavra de Jesus tem força, que a autoridade de Jesus é capaz de ir ao encontro dele, que está nesta aflição, que está nesta dificuldade, este homem então diz: Senhor, não se preocupe. E Jesus então diz a todas as multidões que estão seguindo e a nós hoje, sem medo, sem receio: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Por muito se dizia que a fé era própria do povo judeu, mas Jesus diz: não, a fé agora também está sendo proclamada por alguém que é de fora. Poderíamos dizer assim, alguém que está fora, mas o Senhor não se faz distante, o Senhor vai ao encontro, o Senhor se preocupa, o Senhor vai ao encontro daqueles que mais necessitam. Eu te convido, amado irmão, amada irmã, no dia de hoje a retomar novamente esta leitura, a leitura do Santo Evangelho, a ir procurando ler e confrontá-la com a sua vida, fazer com que a palavra seja vida e vida abundante em nossa vida. Nós poderíamos até fazer a experiência da leitura orante partindo das perguntas, o que o texto diz numa leitura primeira, depois o que o texto me diz, o que ele me fala,
No primeiro momento, o entendimento do texto. No segundo momento, o que a mensagem da palavra de Deus está me dizendo. Então, a isso nós chamamos de meditação, de ruminar, de voltar, saborear a palavra, aquilo que Deus nos oferece. Por fim, nós vivemos um terceiro momento, que é o momento da oração, e aí nós podemos dizer o que o texto me leva a dizer. Então, o Senhor vem ao nosso encontro, nós vivemos com Ele um diálogo de amor. E o diálogo não é simplesmente um monólogo, não é só Deus que fala. Ele fala, nós escutamos e depois respondemos. Nós dizemos. E o que o texto me leva a dizer a Deus, pode ser expresso por oração, uma oração do coração, algum texto também que me ajude, um salmo, enfim, mas procure dizer ao Senhor, diante daquilo que o texto está falando, por exemplo, Senhor, este homem tem uma profunda fé, ensine-me a ter esta fé, me ajude, Senhor, a confiar em Tua palavra, enfim, faça a Tua experiência de encontro com a palavra. E o quarto momento conclusivo é o que o texto me leva a fazer, é contemplar a ação de Deus na história, a partir então do Evangelho em nossa vida. Então que o Senhor te abençoe, guarde e proteja, conceda a graça de ir se aproximando cada vez mais dos textos sagrados, sobretudo do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.